Eu sempre fui muito insegura, eu sempre tive medo de falar das coisas, eu sempre achava que eu era errada, então eu não sabia me comunicar com ele direito. Era surreal. Tinha dias que ela me trancava dentro de casa, jogava a chave, escondia a chave, não jogava fora, escondia a chave para mim não sair para trabalhar. Eu sempre tive receio em relação a amizades com homens, porque eu sempre achava que eles sempre tinham alguma segunda intenção, né? Eu nunca achava que era uma amizade sincera. A minha infância, o que eu lembro, foi um pouco conturbada, né? Meus pais se separaram, eu tinha uns 3, 4 anos. E nesse período eu vi a prisão do meu pai e fui abusada por ele. Eu comecei a namorar muito nova, né? Com 15 anos no ensino médio, eu conheci uma pessoa e já era um pouco conturbado porque ele já trazia uma bagagem de problemas da família dele. Sempre tinha briga, sempre tinha ciúmes, ele sempre achava que eu olhava para outros homens com outras intenções. Ele inventava histórias na cabeça dele e eu tinha que meio que entrar na história dele e tentar contornar de alguma forma para que não tivesse um término ou para que o relacionamento fosse legal, para ele entender que eu gostava dele. E nesse relacionamento durou 10 anos. Mas foi virando uma bola de neve porque a gente tinha problemas, ele usava droga, ele queria só sair com os amigos, ele não me valorizava e toda a briga que a gente tinha, ele queria sempre me colocar como a culpada. Então, por mais que às vezes eu tentasse terminar o relacionamento, ele sempre jogava como se eu fosse a errada desse relacionamento. E numa dessas discussões eu estava no meu trabalho e eu terminei por telefone, porque eu sabia que se eu terminasse olhando para a cara dele, ele de alguma forma ele ia me convencer de que ele era o homem da minha vida, de que ele ia mudar e que ia fazer tudo diferente. Foi uma discussão boba, mas foi aonde eu me vi na coragem de terminar. Eu acho que é melhor eu ficar sozinha porque eu não vou ter esse tipo de problema. Eu não vou ter alguém que usa droga do meu lado, ou que bebe, ou que briga, ou que é violento. Eu trabalhava muito, eu entrava bem cedo na empresa e acabava fazendo hora extra, então às vezes eu saía às 8, 9 horas da noite e o caminho era longo para casa. E nesse dia eu solicitei uma corrida de aplicativo e eu conheci o Osmar. Eu tive 2 relacionamentos, sério, que eu posso dizer sério, que duraram mais de 2, 3 anos. E depois eu conheci a minha primeira esposa, casei, porém foi passando ao longo do tempo. Aí a gente começou a ter algumas divergências em questão de vida financeira. A gente já estava totalmente distante. Aí que foi a gota d'água, foi que ela chegou num carnaval, aí foi viajar e eu, né, não titubeei, não sou também de ficar, porque disso, porque daquilo. Eu deixei ela tranquila, ela queria ir, eu falei, beleza, ela foi para um lado, eu fui para o outro. Simplesmente eu fiz a minha mala, falei, não serve para mim, eu acho que ela tá querendo ter vida de solteira, casada, e para mim não serve isso, não é isso que eu quero. Aí eu peguei minhas coisas e voltei para casa dos meus pais. Eu acabei conhecendo essa minha segunda esposa não, minha segunda companheira, porque essa segunda mulher eu não casei no papel bonitinho, eu fui só, me ajuntei, né? Só que essa segunda mulher já era um relacionamento desde o começo conturbado, eu já percebia que ela era possessiva, já era agressiva. Aí depois de se eu não me engano, 2 anos aproximadamente, engravidou. Aí piorou a situação. Ela começou a ficar mais possessiva, mais agressiva, porque ela não podia trabalhar, que ela tinha que ficar com a criança e eu que saía pra rua. Fui trabalhar de motorista de aplicativo. Era surreal, porque ela me ligava no meio da viagem, com quem que você tá, qual passageiro que você tá, pra onde você tá indo, o que que você tá fazendo, volta pra casa. Aí começou. Tinha dias que ela me trancava dentro de casa, jogava a chave, escondia a chave, não jogava fora, escondia a chave para mim não sair para trabalhar. Então eu me senti pior, porque eu não conseguia trabalhar para sustentar a família e ao mesmo tempo eu queria ficar com a minha filha. Aí eu arrumei um emprego CLT de uma indicação de um amigo meu, trabalhei coisa de 1 ano, só que ela fez eu perder o emprego também. Aí ela piorou, aí eu falei, se eu ficar aqui ou eu vou fazer uma besteira ou eu vou acabar morrendo de doença. Aí um belo dia acordei,
Peguei o carro, não voltei mais. Aí, após 3 anos e meio, 4 anos, tocou uma corrida, aí entrou uma menina, boa noite, né? Tal, me apresentei. Aí a viagem era meio longa, então, em torno de uns 40 minutos, assim. Aí conheci a Gisele. E a gente começou a conversar, tava muito trânsito e eu sempre desabafando do meu trabalho. E nessas conversas que a gente estava tendo, eu falei que eu estava recém-solteira, que estava super bem, que não estava pensando em namorar, estava tranquila, estava em paz. Aí, né, no decorrer da viagem, foi engraçado que ela começou a desabafar e eu me simpatizei com ela e voltou um filme na minha cabeça do meu relacionamento anterior de abuso, né, de possessão e tal. Aí eu me identifiquei muito com ela. E no final da corrida, ele perguntou se ele podia me adicionar na rede social. Ele falou, gostei muito de conversar com você e eu gostaria de te conhecer melhor. Passou a rede social dela, eu adicionei ela na rede social, aí se despedi dela e tal. Aí não deu 10 minutos que eu já saí da casa dela, assim, eu parei numa rua, já passei meu número do WhatsApp e falei assim, ó, aqui é mais fácil pra gente se falar, mas na intenção, não de como eu posso dizer assim, quero ficar com essa menina e tal, de que eu gostei da conversa, que a gente se simpatizou nesse aspecto e eu queria conhecer ela mais a fundo. E num belo dia a gente saiu pra conversar e ele me pediu em namoro. E eu aceitei. E com 2 meses de namoro eu descobri que eu estava grávida da nossa primeira filha. E a gente, quando a nossa filha já tinha próximo de 1 aninho, a gente foi morar no nosso apartamento, reformamos ele e fomos morar apenas nós. E no começo foi bem desafiador, porque ele sempre esteve acostumado de ter uma empregada em casa ou a minha sogra que fazia. O nosso relacionamento ele foi construído aos poucos. Por mais que a gente se dava bem, sempre se demos bem, nunca tivemos problema algum na vida sentimental. O que eu falava muito era em questão do psicológico. Não adianta nada a gente buscar uma coisa e o psicológico não estar bom. Não adianta nada eu não estar bem comigo mesmo, minha cabeça não está bem, como que eu vou dar um amor para uma pessoa se a minha cabeça não está boa? Pelo fato de já ter essa bagagem toda na minha vida, desde a infância, eu sempre fui muito insegura, eu sempre tive medo de falar das coisas, eu sempre achava que eu era errada. Então eu não sabia me comunicar com ele direito. Eu sempre pensava, o máximo que vai acontecer é a gente terminar e tá tudo certo. A gente não concorda com as coisas, então eu termino e já era. Ele continua sendo o pai das crianças e ok. Quando fomos chamados para ver as palestras, justamente a gente estava num problema inicial de vida financeira e que foi o start para começar a vir nas palestras. E aí eu gostava muito das palestras, mas comecei a entender que o meu problema não era a vida financeira em si. Eu tinha outras curas, né, outras feridas a serem curadas antes disso. Aí o professor, ele, numa das aulas, ele mostrava isso, que são as ferramentas, né? Você tem que cuidar, você tem que ajudar, você não tem uma empregada, você tem uma companheira, uma parceira. Você tem que ser um parceiro. Se você quer uma coisa saudável, você tem que construir saudável, subir. Não um para frente e outro para trás. Pô, você vai lá, deixa a toalha lá, tá aí que você não tem uma mãe, você tem uma esposa, uma parceira. Aos trancos e barrancos, mas a gente foi aprendendo a se respeitar, a gente foi aprendendo a entender o lado um do outro. Então, quando eu comecei a vir nas palestras, eu entendi que eu precisava me curar internamente para depois ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa mulher, sim, para a sociedade em si, né? Estávamos vindo tal, aí a gente, em 2024, a gente começou a falar de casamento. Aí teve a celebração, né, do casamento nós no Templo de Salomão. Resolvi me casar na celebração de casamentos, né, para selar o meu relacionamento no altar, tendo Deus como base do nosso casamento. Aí para mim foi muito emocionante, que eu não conseguia falar, só chorava.
comparando aquela criança, Gisele, que passou por tudo aquilo na infância, né, de separação dos pais, abuso na infância, ter um relacionamento abusivo também na adolescência, se for comparar com a de hoje, não tem nem muito o que falar, porque é gratificante ver tudo que Deus fez na minha vida hoje. Eu tenho uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, eu tenho um marido maravilhoso, companheiro, carinhoso, que me apoia em tudo. Hoje eu vejo que eu consigo fazer tudo o que eu quiser, porque eu tenho um marido bom, eu tenho uma base de família e tenho a presença de Deus. Hoje eu sou completa em todos os sentidos.